Bom, hoje o nosso objetivo é muito simples. Aqui a gente tem uma primeira aba uma lista de receitas, de opções de receitas e uma lista de opções de despesas, né? E aqui na segunda aba temos os lançamentos. Então, a ideia aqui é muito simples. A gente preencher uma planilha com os lançamentos, por exemplo, de um fluxo de caixa, né? Onde nós colocamos aqui a data e um certo valor, que ele pode ser uma saída ou uma entrada. Dependendo do que esse valor for, ou seja, se ele for uma saída, ele apresenta alguns tipos de opções aqui, uma lista de despesas. E se eu colocar aqui como entrada, ele me apresenta uma lista de receitas, ou seja, para uma entrada, ele me apresentaria essas receitas e para uma saída, ele me apresentaria essas despesas aqui. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente precisa analisar aqui fora, para ficar mais fácil, como que isso funcionaria. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o resultado de uma entrada. Para que isso funcione, como é que a gente poderia fazer aqui? Primeiro, fazer uma condição. Se, né, uma condição de teste lógico que apenas tem valores verdadeiros, né, e podem ser várias opções. Se esse valor aqui ele for igual a uma, por exemplo, entrada, eu já vou fixar isso daqui de uma forma que ela possa alterar as linhas, então eu estou fixando parcialmente apenas as colunas, né? E depois disso aqui, se ele for entrada, então eu vou apresentar uma certa lista. Que lista é essa? A lista de receitas. Então, aqui como é uma tabela, chamada tab receitas, coluna receitas. Caso contrário, então eu vou fazer um segundo teste lógico com essa mesma opção. Então aqui, o H5, eu vou agora dizer que o H5 também vou fixá-lo na coluna, né? Se ele for igual a saída, eu vou apresentar agora essas opções de despesas. Vou fechar a condição e essa é a fórmula que ficou. Quando eu dou um Enter, então o que acontece? Vou abrir aqui. Quando eu boto da entrada, ela me aparece a lista dos valores. E quando eu dou uma saída, ela me apresenta essas informações. Então isso daqui já é um princípio básico de como é que a gente funciona, de como é que a gente faz para funcionar essas características aqui de alterar a lista a partir de um valor de entrada. Então, como é que a gente faz esse tipo de configuração? Primeiro de tudo, a gente precisa colocar uma lista nessa primeira saída aqui, nessa primeira célula, onde tem a opção de entrada e saída. Então, a gente vem aqui na guia dados, vem aqui em validação de dados, e aqui eu vou colocar uma lista, onde eu tenho as opções entrada e saída. Vou dar um OK, pronto, isso aqui já me traz as duas opções que estão listadas aqui. E para o segundo caso, vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai copiar essa fórmula, vou deletar ela aqui, e vou jogar aqui a mesma coisa. Como ela é uma lista, então ela vai ser uma lista onde eu coloco essa fórmula aqui. Então, esta aqui é uma fórmula que eu coloquei lá fora. Quando eu der um OK, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele não entende que tab receitas com a coluna receitas é uma informação que eu vou retirar da minha planilha. Então, ele não deixa isso daqui acontecer. Tá? Então, como é que a gente pode tornar isso aqui dinâmico? Primeiro de tudo, eu vou cancelar. E aí, antes de fazer essa fórmula, eu preciso fazer o seguinte. Preciso nomear essas listas aqui, essa coluna inteira. Então, eu vou selecionar toda a minha coluna, por exemplo, de receitas, venho aqui em fórmulas e definir nome. A partir do momento que eu vou definir o nome, eu vou colocar aqui, por exemplo, entradas. E ela vai ser igual a minha coluna receitas na tabela receitas. Vou dar um OK. O nome já existe, então no caso seria receitas, né? Desculpa, receitas. Então, vou dar OK. Nesse caso aqui, eu vou fazer a mesma coisa e vou definir como despesas. Aqui, neste caso, despesas. Vou dar um OK também, ó, para a coluna despesas na tabela despesas. OK. A partir de agora, se eu fizer essa mesma fórmula que eu tinha colocado antes aqui, só que ao invés de colocar tab receitas na coluna receitas, eu vou colocar o nome que eu defini, receitas. E aqui do mesmo jeito, despesas. Já me dá aqui, ó, que existe um nome para isso. Esse resultado gera a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Quando eu boto entrada, ele seleciona minhas entradas. Quando eu boto saída, ele seleciona minhas saídas. Só que
Para este caso, ele funciona quando eu jogo lá para validação de dados. Então, nesse caso aqui, eu vou voltar em dados, validação de dados, vou vir aqui em lista e vou jogar, copiar essas informações. Então, ó, ao invés de referenciar para a tabela, eu vou referenciar para um nome que eu dei, que eu defini, né? Então, receitas, despesas. Quando eu dou um OK, agora sim, ele não dá erro e quando eu jogo a entrada, ele vem para esses valores e quando eu jogo a saída, ele também me joga essas opções, ok? Então, se ficou alguma dúvida, joga aqui nos comentários que eu respondo prontamente. Um abraço e até o próximo vídeo.